Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos dias intensos temos vivido esses últimos dias? Desde sexta-feira estamos na conferência Santidade. E há tanto que Deus já falou. Deus falou tanto conosco. Quem foi abençoado aqui desde sexta-feira? Amém. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco hoje, porque falou comigo, certamente vai ter algo para tocar no seu coração. Preste atenção a uma pergunta que eu vou lhe fazer. Eu tenho falado sobre santo, depois o pessoal vai colocar. Desde domingo passado, eu já puxei o tema da santidade, mostrando Jesus como santo de Israel, mostrando Jesus como aquele que era cheio do Espírito Santo, que nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo, que a presença dele era cheia do Espírito Santo onde passava e fazia diferença, e que nós fomos chamados para sermos santos como ele é santo. E aí entramos nesse congresso, nessa conferência Santidade, e desde sexta-feira tanto, pastor Christian falou sobre as 10 virgens, a parábola sobre vigilância, sobre estarmos nos preparando para sermos encontrados fiéis, sermos pessoas prudentes, sóbrias, estando na presença de Deus e nos santificando a cada dia. Obrigado, Pai. O quanto percebemos sobre a força da santidade também na vigília, quando Cainã trouxe uma palavra tão forte sobre o que fazer para não pecar. E depois, quando acaso acontecer o pecado, você voltar atrás, se arrepender, buscar a Deus de uma forma poderosa, consertar aquilo. Ontem o Wellington falou tantas coisas importantes para nós, como ser um discípulo e viver de fato sendo rendido completamente na presença de Deus, na santidade que Ele nos pede, uma vida que é separada, uma vida que coloca Deus em primeiro lugar, coloca Deus acima de tudo, porque Ele é o santo, porque Ele é aquele que tem a excelência, porque Ele tem nossas vidas, e nós queremos viver para Ele. Hoje pela manhã, aprendemos que a santidade em nossa vida começa quando nós somos atingidos pela graça de Deus, e isso gera em nós fé, e nós entendemos a salvação que é por mérito apenas de Cristo, e em nós não há nada que nos leve à santidade, mas é a obra do Espírito Santo em nós. E quando aceitamos a Jesus, nos tornamos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e começamos uma nova caminhada. Então a santidade inicial, a salvação alcançada, começa a trilhar agora numa santificação progressiva, nos levando, e a graça tem esse papel que nos ensina, nos educa a caminharmos em direção ao santo, e um dia seremos glorificados. Se nosso espírito já foi convertido, nossa alma tem sido transformada, nossa mente tem sido transformada pela lavagem da palavra, pela ação do Espírito Santo, nós chegaremos no dia que seremos glorificados em corpo, a santificação final. Se você perdeu algum dia aí, está tudo gravado, viu? Mas eu dei uma canchazinha hoje, né? E eu quero começar hoje, que eu tenho para falar para vocês, fazendo uma pergunta. Mergulhe na pergunta que eu vou fazer. Preste bem atenção.
Aguce aí o ouvido. Fecha o celular, você aí, está com o celular aberto, fecha. Preste atenção à pergunta, preste atenção. Se você tivesse certeza, preste atenção, se você tivesse certeza que Jesus voltaria amanhã às 17 horas, vou repetir, se você tivesse plena convicção, certeza, Deus te falasse: filho, amanhã às 17 horas é o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo, Jesus te falasse: amanhã às 17 horas é o dia do meu retorno, o que você faria até lá? Pensa aí. De verdade. Vou deixar você pensar, vou tomar água. Quem teria algo para fazer agora? Levanta a mão, quem teria algo para fazer agora? Quem falaria com pessoas sobre Jesus? Quem pediria perdão a Deus sobre algo? Quem largaria o que está fazendo para buscar algum conserto com alguém? Pense nisso. Com essa pergunta, eu quero instigar você a pensar comigo em algumas coisas. Para isso eu vou ler o texto de Apocalipse, capítulo 22. O último capítulo da palavra. E há tanto aqui, eu ainda quero ler também Mateus 24, um sermão profético de Jesus. Apocalipse 22, o verso 10, 11, 12 e 13, nós vamos ler. Apocalipse 22, versos 10 a 13. Diz assim, pode botar na tela aí, ajuda os universitários, está lá na tela. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está o que, irmãos? Ah, não estou ouvindo. Porque o tempo está? Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o que? O santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Agora pule para o verso 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Por fim, os versos 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Leia comigo o verso 21. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Mais uma vez, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Põe a tua mão no teu coração. Fecha teu olho. E ora, faz uma oração. Pede para o Espírito Santo falar hoje com você. Em nome de Jesus, Senhor, é que estamos aqui para, ó Deus, sermos tocados pelo Teu Espírito Santo. Certamente, Deus, eu não consigo nada nessa noite, mas é o Teu Espírito Santo
quem faz tudo em todos. E Tu, Senhor, possa falar conosco, transformar-nos nessa noite, encorajar-nos, fazermos ficar mais atentos, mais vigilantes. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém. 3 palavras. 3 palavras que são muito fortes. Jesus está voltando. Diga para quem está ao seu lado: Jesus está voltando. Diga para o outro: Jesus está voltando. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas pessoas parecem que não creem mais nisso. Tem vivido uma vida de qualquer modo. Tem vivido uma vida como a Bíblia fala dos tempos de Noé, onde se casava, dava-se em casamento, as pessoas tinham seus trabalhos, sua vida corriqueira, trabalhavam no campo, faziam suas coisas e viviam a vida. Essa semana eu escrevi numa das devocionais falando sobre que a volta de Jesus, já tenho falado sobre isso essa semana, que a volta de Jesus vai se dar em um dia comum, ordinário, até essa volta acontecer, porque vai ser um estrondo, mas o início vai ser ordinário. Talvez aqueles senhorzinhos jogando baralho, xadrez, dama na praça, pessoal comendo na padaria, outros no trânsito, esse trânsito horrível que está em João Pessoa, misericórdia. Outros levando criança no colégio, brigando dentro do carro, vivendo a vida. Se for numa segunda-feira, então, é um peso pesado para muita gente. Gente que não consegue nem acordar direito. Meu Deus, é outra segunda. Mas um dia normal. E de repente, sinais no céu. O sol escurecerá. Mateus 24 fala sobre isso. As estrelas, a lua não dará sua luz, nem o sol sua luz não vai estar. As estrelas vão cair do firmamento. Olha que estrondo. A gente não consegue imaginar isso. A gente vê num filme uma chuva de meteoros e a gente acha que é algo grandioso. A Bíblia fala, Mateus 24, e a gente vai ler sobre um estrondo no céu, uma coisa diferente, uma coisa muito grande, mas como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Será a vinda do Filho do Homem, e ele aparecerá nas nuvens. Meus irmãos, vocês têm ideia disso? Parece que a gente lê a palavra, lê até chegar em Mateus 24 e a gente pula, como isso fosse algo de um filme. Santidade, até que Ele venha. Você tem esperado a volta de Jesus? Você tem vivido como se Jesus pudesse de fato voltar ainda hoje, ou amanhã, quarta-feira, essa semana? Porque a Bíblia mostra que vai ser como um dia normal. A impressão que vai se ter é essa. Eu quero falar sobre a volta de Jesus e essa força que nos impulsiona à santidade. Os sinais estão aí. Eu acho que cabe lermos Mateus 24, pelo menos um trecho agora. Põe a partir do verso 3. E eu quero trazer nesse primeiro ponto uma constatação. Fale para quem está do seu lado. Vamos falar agora sobre constatação.
a constatação dos sinais da volta de Jesus. E eu poderia gastar muito tempo aqui, mas eu botei os principais. Mateus 24, esse texto é um dos textos que eu gosto sobre a volta de Jesus, porque é o próprio Jesus falando de sua boca. E aí, a partir do 3 diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. O assunto imediatamente antes é a destruição do templo, que aconteceu inclusive no ano 70, ou seja, a profecia já teve um cumprimento parcial dela, mas veja que agora a profecia, ela se amplia, e a Bíblia faz isso muitas vezes, em parte da profecia ser cumprida num tempo, e depois ela ter um significado maior depois. E aí, a conversa agora muda, não é sobre não ficar pedra sobre pedra, mas os discípulos trazem o assunto para a sua vinda e o fim dos tempos, percebem? Então o assunto mudou, o assunto ampliou, e aí Jesus começa a falar. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, notícias de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Quantas guerras ouvimos recentemente? Vai pensando aí. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Foi a Turquia, a Síria, recentemente teve terremotos. Quem lembra disso? Faz pouquíssimo tempo. Milhares de pessoas morreram em vários lugares. Esse é um detalhe que está aqui. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês sabem da igreja sendo perseguida? Há irmãos nossos hoje presos. Há irmãos que morreram. Missionária Ana, quando esteve aqui conosco, final do ano passado, mostrou imagem de irmãos nossos que foram mortos. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Falsos profetas, gente enganando. Igrejas aí querendo só botar o dinheiro no bolso de muita gente, enganando com falsa profecia, com falso evangelho. Não, isso não está acontecendo ainda. Verso 12: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Meu Deus do céu, maldade multiplicada. Quando que a gente pensou que alguém ia entrar no colégio e matar criancinhas, gente? A gente via que isso era uma loucura de um cara louco lá nos Estados Unidos. Agora está no Brasil já isso. Está no mundo todo. Gente sendo esfaqueada em outros lugares, metralhada em outros. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. E a internet hoje tem mensagem sendo ouvida em outro lugar, em outro país. Tem gente me ouvindo nesse momento na França. Tem gente me ouvindo nesse momento em outros lugares. Pregado o evangelho no reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Meus irmãos, quando eu era adolescente, eu li esse texto. Eu dizia, acho que ainda vai demorar, porque não tinha internet. Para mim não tinha internet.
E hoje eu vejo como o mundo mudou nesses últimos anos. A velocidade disso é impressionante. Então virá o fim. Meus irmãos, nada do que eu li já deixou de acontecer. Todas as coisas que eu li já estão acontecendo. Você entendeu isso? Você assimilou isso? Que todas as descrições de Jesus, todas as descrições já estão acontecendo. Pastor, não me assuste não. Então virá o fim. Quando vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, e quem lê entenda, aqui é uma referência ao anticristo. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. A gente sabe que alguns anticristos apareceram. Houve um homem que profanou, ainda na época pós-Jesus imediato, também profanou o templo. Profecias, parte delas se cumprindo, e outras falando de referências do que viria. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais, jamais haverá. E Jesus continua, mas eu quero dizer algumas coisas. Falsidade ideológica, irmãos. Identidade de falsos cristos. Eu não sei se você conheceu, já viu Henri Cristo, até no Brasil já apareceu um cara dizendo que era Jesus. Foi em Jô Soares, quando tinha Jô Soares ainda vivo. Engano de doutrina, apostasia, muitas pessoas enganadas. O verso 4 e 5 que nós lemos mostra isso. O verso 11 fala de falsos profetas, como falamos. Então, falsidade ideológica e apostasia. Sinais nas nações, guerras, notícias de guerras. Versos 6 e o 7a. Fala o texto também sobre fome. E aí é interessante isso, porque a gente vive tão bem aqui ao nosso redor, na nossa vida, classe média ou classe baixa um pouquinho mais alta, no nosso contexto. E a gente não sabe que, por exemplo, na República Centro-Africana, que é um dos países pelo Índice Global da Fome, publicado em outubro de 2021, que 62% da população está em situação de insegurança alimentar. 62% da população em situação de insegurança alimentar. Isso quer dizer que não faz todas as refeições por dia. Mas olha só, e 40% dessa população, o restante aproximado, né, foi aproximado, em situação de fome. Ou seja, fome mesmo de não ter o que comer. Hoje está acontecendo isso. No Iêmen, 59% da população em insegurança alimentar. Sudão do Sul, Afeganistão, Síria, 44% da população da Síria hoje pós-guerra está em situação de insegurança alimentar ou fome. E tem outros países aqui que, se eu for ler, eu vou gastar muito tempo. São muitos países no mundo em fome. Mas não precisa ir muito longe não. Você vai na periferia de João Pessoa, vai ter gente que não tem o que comer. Hoje de noite não vai ter o que comer. E a Bíblia está falando em fome. Jesus está explicando que em fome é outra coisa que vai estar acontecendo. Mesmo ele já tendo dito, isso vocês vão ter, gente faminta vão ter sempre. Mas é o juntar dessas coisas todas. Aí falamos em terremotos. Eu consultei o site Neotectônica, e é um site informativo da Universidade Federal do Paraná, que tem dados geológicos. Meus irmãos, nos últimos anos, pasmem vocês, nós temos um número imensamente maior de registros
É fato também que há mais aparelhos para registrar isso, mas algumas coisas acontecem, e isso é um fato curioso. A historicidade de terremotos maiores, na escala 6.0 Richter ou acima, ela aumenta catastroficamente nos últimos anos e no último século. Preste atenção que eu vou lhe dizer. Terremoto sempre teve, mas os terremotos maiores, e porque a população cresceu e tem mais densidade demográfica, né? Tem mais gente aglomerada, o nível do prejuízo dos terremotos aumentou, e a quantidade de terremotos altos, acima de 6.0 na escala Richter, aumentou. E aqui eu tenho dados da USGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos. 1890 a 1930, 8 terremotos apenas, com 6.0 ou mais. 1930 a 1960, 18 terremotos, porque esses terremotos eram fáceis de serem registrados. Eles causam prejuízo grande. 18 terremotos. 1960 a 1979, 64 terremotos. Olhe a progressão que isso está. 1980 a 1996, 200 terremotos. Mas o mais surpreendente é nos últimos 15 anos. Escuta o que eu vou dizer agora. Nos últimos 15 anos, 4.900 terremotos acima da escala 6.0 Richter. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A Volumor, meus irmãos, são dados científicos. Eu estou dizendo a fonte. Quem quiser vai pesquisar lá. Meus irmãos, vocês prestem atenção, porque a volta de Jesus está à espreita. E o que nós temos feito com nossas vidas, com as pessoas que amamos, silenciando o Evangelho, não fazendo o alerta, o grito: Jesus está voltando, cuida da tua vida, arrependa-se, o reino está chegando. Lucas 21:11 fala de epidemias. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, e coisas espantosas, e também grandes sinais no céu. Acabamos de viver uma pandemia, e quem estuda a área diz: pode se preparar, agora a história do mundo vai ser essa aí. Quem entende da área, eu vivo num ambiente universitário, os irmãos sabem, e conversando com pessoas, diz: olha, Neto, pode se preparar, máscara aí, a gente vai e volta, vai ser um negócio, porque outras pandemias vão começar, e já se mostrou isso aí. Perseguição, maldade multiplicando, amor esfriando. Meus irmãos, esse é um sinal terrível. Preguei sobre ele aqui um outro dia. O amor esfriando. Será repentina a volta de Jesus. Será num piscar de olhos, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O que você tem feito? Como está a sua vigilância? Como está a sua santidade? O que você tem feito de santidade para caminhar na direção de ser mais santo, ser mais piedoso, de ser alguém mais voltado para o que Deus tem te impulsionado a ser? A segunda palavra que eu quero trazer, a primeira é o que, irmãos? Constatação da volta de Jesus, que Jesus está voltando. A segunda é a avaliação. E o que eu já comecei a perguntar aqui: faça uma avaliação da sua vida hoje. Faça uma avaliação como está o seu nível de santidade.
Como está o seu nível de cumprimento da missão? Como está o seu nível de compromisso com Deus em dizer para quem está perto de você sobre a conversão em Cristo, sobre viver para Cristo, sobre trazer as pessoas para Deus? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. 2 Coríntios 13, verso 5. Paulo está dizendo: olha, vocês realmente estão na fé. Examinem a fé de vocês, porque se vocês creem em tudo isso que a gente tem falado aqui, e a sua vida tem vivido como se isso não fosse verdade, seu ateísmo prático é viver como se o que Deus está falando, o que Deus, é como se Deus não existisse, a palavra de Deus também não existisse. Provai-vos a vós mesmos, Paulo fala. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vocês? Se é que de alguma forma falhastes no teste. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 a 24. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Coma do pão, beba do cálice. Falamos isso todo culto de ceia. Examine-se. Quando nós fazemos isso, pedindo ao Espírito Santo esse auxílio: Senhor, me ajuda, o que é que eu preciso mudar? Em que direção eu preciso caminhar? Em Mateus 24, que nós temos lido, o verso 44, diz: por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Jesus está conversando com quem, irmãos? Com os discípulos. É um papo ali no Monte das Oliveiras, sentado e conversando. Olha, se prepare, se prepare. Um papo que ficou registrado para chegar em nós. O quanto vigilante você tem estado. Por fim, e não menos importante, a palavra, a primeira foi o quê? Constatação. A segunda, avaliação. Avalie como está a sua vida. Você constatou que Jesus está voltando? Constatou. Amém. Agora avalie como está a sua vida e os propósitos de Deus na sua vida. E por fim, posicione-se. A palavra é posicionamento. Tome decisões hoje, não amanhã. Faça o que tem que ser feito. Escuta essa pergunta, olhe para mim agora. O que é que você precisa fazer que você não faz? O que é que você precisa fazer de decisão na sua vida que você está protelando, que você está só jogando para frente? São decisões que você precisa tomar, coisas que você precisa largar, coisas que você precisa fazer, passar a fazer e não tem feito. Deus está te chamando hoje para você se posicionar em santidade até que Ele venha. Você precisa fazer isso. Ele, que é o Santo de Deus, tem te chamado para você viver uma vida santa, piedosa, no propósito dEle. Tem nada mais, sabe, angustiante do que uma vida sem propósito, uma vida sem direção, sem saber o que está fazendo com ela. Você está assim? Hoje, tome a melhor decisão que você precisa tomar, de reentregar, quem sabe, né? Reentregar seu futuro, sua vida na mão de Deus, e dizer: Senhor, dá um propósito para a minha vida, te servir, eu quero te servir, fala comigo em todas as direções, e o que eu vou fazer em cada área da minha vida, vem falar comigo, vem direcionar a minha vida. Mas sobretudo, o propósito já é esse. Não busque propósitos alternativos, não.
O propósito é você viver para glorificar a Deus em qualquer área da sua vida, em tudo que você fizer. Em que posição você está? Lemos Apocalipse 22, e o verso 11 diz: continue o justo a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Lembre que é o final. Lembre que é uma visão apocalíptica do final dos tempos, das decisões. Aquele que se decidiu por um caminho injusto vai continuar na injustiça. É o que o apóstolo João está trazendo para nós. Aquele que está na imundície, que continua na imundície, é uma constatação. E o justo continue na justiça, o santo continue a santificar-se. Ele está nos dando um estímulo para que nós continuemos em santidade, imitando o santo de Israel, caminhando na direção que Ele quer para nós. Em que posição você está? Você está santo? 1 Pedro 1,16. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses 4,7. De fato, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Pedro 1,15. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. O mundo está precisando ver isso. Alguém que decidiu fazer algo diferente. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Romanos 6,22. Há um fim. A santidade, até que Ele venha, aponta para algo depois disso, da volta de Jesus. É uma visão apocalíptica de um fim que se prolonga em eternidade. Sejam sóbrios e vigiem. É a recomendação em 1 Pedro verso 5, capítulo 5, verso 8. Pela palavra, já em Provérbios, capítulo 4, 18, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até plena claridade do dia. Vai melhorando a cada dia. Essa é a nossa caminhada, irmãos. E é pela palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você precisa tomar decisões hoje. Você precisa ter um posicionamento diante do que você ouviu, a constatação que Jesus está voltando, a avaliação que você fez na sua vida hoje, que só você pode fazer, sobre o que você precisa mudar, sobre as pessoas que você precisa ir atrás, sobre o que você precisa proceder na sua vida. E agora se posicione para ter uma vida em santidade, para ter uma vida que aponta para Jesus e que chega a esse propósito, viver uma vida santa. Eu quero terminar, irmãos, com uma fala do Charles Spurgeon, e ele falando sobre a volta de Jesus. Ele diz: irmãos, como será terrível para aqueles que são pegos desprevenidos, que são pegos descansando nas suas camas, ou jogando suas vidas fora em prazeres, quando Ele aparecer em julgamento. Que palavra, Charles Spurgeon. E ele continua: mas como será doce para os que estiverem preparados, que estiverem esperando e vigiando, quando Ele aparecer em toda a sua glória,
eles levantarão a cabeça com alegria, sabendo que sua redenção se aproxima. Eles entrarão no reino com seu mestre para desfrutar do repouso eterno e da alegria que foi preparada para eles antes da fundação do mundo, irmãos. A banda pode chegar junto já, banda completa. Que Deus conceda que você e eu possamos ser contados entre os que estão preparados e possamos estar aguardando e vigiando a vinda de nosso Senhor. Que não sejamos pegos desprevenidos, mas estejamos sempre prontos e esperando por Ele, trabalhando em sua vinha, em sua seara, vivendo nossas vidas em santidade e justiça, para que possamos estar prontos para encontrá-lo quando Ele vier. Possamos ouvir do nosso Senhor: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Fecha teu olho onde você está. Senhor, nós queremos estar de lamparinas acesas. Queremos, Senhor, não nos perdermos em escuridão, em trevas de um mundo cheio de prazeres, em uma vida sem propósito. Deus, não nos permite isso. Deus, nós oramos ao Santo, Santo, que toque nossa vida hoje, que nos faça diferentes, que vivamos uma vida em excelência pelo Teu toque, Senhor, pelo Teu ensino, pela Tua palavra que nos transforma. Deus, nos ajuda, Senhor, a cumprirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Que estejamos, Senhor, vivendo a vida que o Senhor quer que vivamos. Que as nossas lamparinas estejam acesas, cheias de azeite, esperando a Tua volta, a volta do noivo. E como aquelas virgens que estavam vigilantes, tenhamos um grande encontro e entremos para a festa com o noivo. Em nome de Jesus. Amém.